E fazer a leitura desse texto que vamos usar também na pregação. Vamos começar lendo a partir do versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Agora vamos à doutrina que nos é ensinada no Catecismo, no domingo 13. Que nos apresenta o nome Filho Unigênito. Então, a pergunta e resposta 33 diz assim: por que ele é chamado de Filho Unigênito de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Porque somente Cristo é, por natureza, o eterno Filho de Deus. Nós, porém, somos filhos de Deus por adoção, pela graça, por intermédio de Cristo. Pergunta e resposta 34. Por que você o chama de nosso Senhor? Porque ele nos comprou e nos resgatou com corpo e alma de todos os nossos pecados, não com ouro nem prata, mas com o seu precioso sangue, e nos libertou de todo o domínio do diabo, para nos tornar sua possessão. Vamos orar e pedir a ajuda do Senhor durante a pregação. Senhor Deus, nós pedimos a Tua ajuda nesse momento, Senhor, a Tua graça sobre nós, para que o ouvir da Tua palavra seja um ato mediado pela obra do Teu Espírito Santo em nós, para que faça a diferença em nossa vida, para que, desprezando a Tua palavra, não recaia sobre nós o juízo de Deus, mas que, ouvindo a Tua palavra, com atenção, com entendimento e com desejo de vivê-la e aplicá-la sobre nossa vida, possamos receber dessa graça que nos foi anunciada e vivermos, tanto aqui no culto como em nossa casa e em todos os lugares,
a verdade de Deus que temos aprendido. Nós pedimos o teu auxílio. Ajuda o teu servo, o ministro da palavra, que vai transmitir a pregação, e também o teu povo que tem se reunido aqui. E também possa o Senhor visitar os púlpitos das igrejas fiéis de Jesus Cristo em todos os lugares, abençoando aquele que está designado a transmitir a pregação dessa manhã de domingo, e a tua igreja que tem se reunido debaixo da pregação do Evangelho. Abençoa-nos, faze-nos ouvir fielmente o Evangelho de Jesus e opera em nosso coração. Nós te oramos assim, em nome dele, o nosso Salvador. Amém. Vamos olhar mais uma vez para esses versículos finais da leitura que fizemos, os versículos 15 a 18, particularmente o versículo 18. Nós lemos assim: João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, nós continuamos explicando o segundo artigo do Credo Apostólico, que resume a nossa fé acerca do Salvador. Dizemos: cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então, essas palavras do Credo Apostólico nos dirigem ao conhecimento do Salvador e da sua obra aqui nesse mundo. Então, nós já vimos sobre o nome Jesus que no Novo Testamento existiam outros Jesus. Jesus não é um nome exclusivo, mas o único Jesus que de fato era o Salvador e é o Salvador é aquele Jesus que era o Emanuel, o Deus conosco. E vimos também que o título Cristo aplicado sobre o Salvador descreve a obra que ele realizou nesse mundo como Deus e homem ao mesmo tempo. Então, aprendemos que nunca devemos pensar em uma obra do Salvador nesse mundo que foi realizado apenas por uma das suas naturezas. Então, não devemos pensar em uma obra e dizer que aquilo foi atribuído à natureza divina ou à natureza humana, mas toda a obra do Salvador, Jesus Cristo, é obra de um Deus que encarnou, do Deus homem, e foi assim como Deus homem que ele veio ao mundo com a missão de ser o nosso profeta, sacerdote e rei. Profeta anunciando a verdade de Deus, como profeta sendo o nosso sacrifício e sacrificador, e como rei governando a igreja de Deus nesse mundo. E assim resume toda a obra da salvação. Mas ainda precisamos tratar dos títulos Filhos de Deus e Senhor, que aparece no segundo artigo do Credo Apostólico. Por isso nós lemos essa passagem de João, especialmente o versículo 18, porque tem uma palavra nesse versículo 18 que está bem ligado com o significado desse título Filho de Deus e que é confessado pela Igreja do Senhor. Mas os irmãos notem que, pela necessidade do Catecismo de Heidelberg de pregar toda a doutrina em 52 domingos, de vez em quando a gente percebe que certas doutrinas foram juntadas em um único dia do Senhor, e a gente pode perceber isso também no domingo 13, que juntou a confissão sobre o título Filho de Deus e também Senhor, não é? Mas nós vamos continuar nessa manhã falando sobre o Filho de Deus e a divindade do Salvador, e nós trataremos sobre o título Senhor em outra ocasião. Então,
esses dois títulos, Jesus, Filho de Deus e Senhor, aparece na Bíblia para falar do relacionamento do Salvador com Deus e também conosco. Filho de Deus, por exemplo, fala do relacionamento do Salvador com Deus. Em relação a Deus, ele é o Filho, mas na sua relação conosco, ele é Senhor. Então, Jesus Cristo e Senhor descrevem a relação do Salvador em relação a Deus, em relação a nós. Quanto ao título Filho de Deus, que fala sobre o relacionamento do Salvador com Deus, o Pai, nós encontramos em todo o Novo Testamento. Mas particularmente quando o Novo Testamento usa a palavra unigênito para descrever a natureza e o relacionamento desse Salvador com o Pai, aparecem 9 vezes no Novo Testamento e especialmente em João. O apóstolo João, ele usa a palavra unigênito para se referir à relação do Salvador com Deus, e ele nos diz lá em João capítulo 20, versículo 31, no final do seu livro, ele nos diz que compreender o Filho de Deus é essencial para a salvação. Nós lemos lá no capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, o entendimento correto da natureza divina encarnada no Cristo é essencial para a nossa salvação. João usou a palavra unigênito algumas vezes, especificamente para falar da relação de Jesus com o Pai. Hebreus também faz isso, mas Lucas, quando usa essa mesma palavra unigênito, ele usa para falar sobre o filho único de algumas pessoas, por exemplo, daquela viúva de Naim, e também do homem da multidão, e da filha de Jairo, também usa a mesma palavra, para dizer que essas pessoas só tinham um filho. Então usou a palavra unigênito para descrever a relação desse filho com essas pessoas. E o credo niceno, que nós vamos usar à noite, o credo apostólico não faz isso, mas o credo niceno usa a mesma palavra unigênito para descrever a relação e a natureza do Salvador com o Pai, dizendo que ele é unigênito de Deus, incriado, gerado, mas não criado. Então nós veremos isso no uso do credo niceno à noite. E o Cassino de Heidelberg explica que somente Jesus é esse Filho natural de Deus. Somente Jesus é da mesma substância, da mesma essência do Pai. E por isso ele é eterno juntamente com o Pai. Você pode ler aqui na resposta 33, porque somente Cristo é por natureza o eterno Filho de Deus. Algumas traduções em português não traduzem a palavra unigênito ipsiliteris, exatamente como ela aparece, o único gerado. E isso é o sentido literal dessa palavra, o único gerado. Às vezes a tradução não está fazendo isso, porque geralmente a gente não diz assim quando alguém tem só um filho. A gente diz, ele é filho único. Mas a gente não costuma dizer, ele é o filho único gerado, porque isso subentenderia que ele tem outros filhos que não são gerados dele. Então, normalmente, a gente não é tão específico, né? Geralmente diz, aquele ali é filho único daquela pessoa. Então, as traduções estão basicamente refletindo esse entendimento comum entre nós. Mas quando Lucas usa 3 vezes, ele quer ser específico. Ele não quer dizer, esse é
um filho único daquela pessoa, mas ele tem outros filhos. Quer dizer, especificamente, que daquela pessoa, o único filho que foi gerado deles é aquele filho. Então, o caso da viúva de Naim, o caso de Jairo e o caso de um homem na multidão. Lucas 7:12, 8:42 e 9:38, onde essa palavra monogenês, unigênito, aparece. Então, a palavra unigênito enfatiza que é único, que é um filho único, mas também enfatiza que é único de natureza gerada, da mesma substância, da mesma essência. E é assim que a palavra de Deus usa essa expressão, unigênito. Cristo é o único Filho de Deus gerado do Pai. Esse sentido de gerado é importante estar na nossa mente, mesmo que a gente não está lendo ele quando nós estamos lendo a Bíblia. Isso por duas razões, pelo menos. Porque na história da igreja, em primeiro lugar, houve um grupo de pessoas que negavam a divindade de Jesus e que dizia que Jesus nasceu como um humano, como qualquer outro dos profetas, mas que no batismo Jesus foi adotado pelo Pai e então por essa adoção Jesus recebeu a natureza divina. O nome desse grupo é chamado os adocionistas, de adoção. Jesus foi adotado por Deus como filho e assim recebe a natureza divina. Mas percebam que esse ensino quebra a doutrina de Cristo, porque eles começam confessando que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo e que a natureza divina não estava lá unida à humana desde o princípio, mas isso só aconteceu no momento do batismo. Então, durante toda a vida, Jesus não viveu como o Filho de Deus encarnado. Ele não viveu como o Cristo de Deus, mas somente a partir do batismo. Mas o sentido de gerado é importante, deve estar na nossa mente, porque a gente sabe que Deus não tem apenas um filho. Deus tem muitos filhos e filhas. Mas precisamos ter esse título gerado na mente para claramente distinguir Jesus de outros filhos. Então Jesus não era até o batismo, Jesus não era um filho de Deus como todos os demais filhos de Deus e filhas de Deus, e que somente no batismo é que ele veio se tornar esse filho de Deus por adoção, como da mesma substância do Pai. De jeito nenhum. Precisamos manter em nossa mente que Jesus é o único, desde o princípio, o único Filho de Deus que é gerado do Pai antes de todos os séculos, da mesma substância do Pai. Os demais filhos, sim, estes foram adotados. Mas a adoção de filhos não nos dá uma natureza divina, mas nos torna participantes da natureza divina por meio do Espírito Santo que foi enviado para morar em nossos corações. Então, nós não temos a mesma natureza divina do Pai, somos adotados, mas apesar disso recebemos o Espírito por meio do qual podemos, em verdade, com segurança, clamar: Abba, Pai, Tu és o meu Pai, eu sou o teu filho, eu sou a tua filha. Nós não éramos, por natureza, filhos do Pai. Pelo contrário, a Bíblia é muito clara em mostrar em Efésios 2:3 que nós éramos filhos da ira. João 8,44 diz claramente para os judeus: vós sois filhos do diabo, ele é o vosso pai. Então essas passagens mostram claramente que não há um universalismo quanto à filiação de Deus desse mundo. Todo mundo é filho de Deus, porque você vai ouvir isso lá fora. Tem pessoas que vão se ofender quando eles ouvirem que eles não são filhos de Deus.
Eu já mencionei aqui a situação do pastor Adriano, que estava pregando na rua, e pregando, citando justamente esse texto de João 8,44, dizendo que Deus não tem filho bastardo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Aí o bêbado virou-se lá e começou a encarar o pastor Adriano, porque se sentiu ofendido. Mas essa é a verdade. E o evangelho de fato ofende e divide a raça humana mesmo, entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Então, nós, em distinção do restante dos pecadores que não se arrependeram, e não por sermos melhores do que ele, mas por termos pela graça de Deus recebido o Espírito do seu Filho, para clamarmos Abba, Pai, fomos adotados para participarmos da natureza divina, mas não recebemos uma natureza divina. Igualmente Jesus, ele não se tornou o Filho de Deus, ele não se tornou divino ao receber uma natureza divina por adoção, mas ele é o próprio Filho eterno de Deus, que recebeu no tempo uma natureza humana, a qual se uniu e nunca mais se separa. Então, somente Jesus, nesse sentido, é o Filho de Deus, igual ao Pai, da mesma substância do Pai. Embora isso não signifique que Jesus, que o Filho de Deus e o Pai sejam a mesma pessoa. Então é igual, porém distintos. Igual em essência, distintos em pessoa. Isso é o que nós confessamos na doutrina da Trindade, conforme nós vimos lá atrás no domingo 8. Nós confessamos a unidade na essência e a distinção nas pessoas da Trindade. Então, é nessa condição que de Filho único gerado do Pai, porém ainda distinto do Pai, que Jesus então cumpre a sua missão nesse mundo e manifesta com precisão quem é o Pai, o que é o Pai. Ainda recentemente, Heloísa me fez essa pergunta: como é que a gente vai conhecer a Deus? Essa Bíblia já nos deu essa resposta. Jesus e Natanael, não é uma resposta tão infantil assim, porque Natanael, um homem, fez a mesma pergunta: mostra-nos o Pai. E Jesus disse para ele: eu estou tanto tempo convosco e não viste ainda o Pai, porque quem vê a mim vê o Pai. Porque Deus é Espírito. Nós nunca poderíamos conhecer nada, absolutamente nada de Deus, se Ele mesmo não se desse a conhecer. Nós precisávamos, Adão e Eva precisavam que Deus descesse no jardim para falar com Ele, para se revelar a Ele, para fazê-los ouvir sua voz e conhecer quem Ele era. Da mesma maneira, pecadores não podem conhecer a verdade de Deus se o próprio Deus não se revelar a eles. Nesse sentido, Deus se revelou de muitas maneiras nesse mundo. Deus se revela na criação e particularmente e especialmente por meio da revelação escrita que nos foi registrada pelos santos homens de Deus do passado e que permanecem conosco até hoje e temos em nossa mão. Mas ainda assim nós percebemos uma diferença entre o modo como Deus se revelou no passado aos patriarcas, na lei, nos profetas, da maneira como Ele se revelou na encarnação do Filho de Deus. E o escritor aos Hebreus vai falar sobre isso. Eu não vou me estender falando sobre esse conhecimento de Deus por meio de Cristo, isso ainda vai ficar para outro momento, mas é bom nós olharmos Hebreus 1, para nós percebermos como o escritor aos Hebreus está nos mostrando que o pleno conhecimento da revelação só foi possível com a encarnação do Filho de Deus. Esse capítulo 1 de Hebreus, se você vai ler ele todo, é um capítulo que exalta a posição de Cristo como o Filho de Deus, em distinção das demais criaturas desse mundo. E então nós lemos aqui no capítulo 1
no versículo 3, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Você quer conhecer a Deus? E nós já conhecemos e vamos conhecer ainda mais precisamente quem é Deus. Mas como é? Quando eu ainda estava lá em uma igreja evangélica, existia quem dissesse que lá no céu a gente ia ver 3 tronos. Num deles estaria sentado o Pai, no outro o Filho e no outro o Espírito Santo. Mas nós conheceremos o Espírito Santo e o Pai exclusivamente por meio do Filho. Não há como conhecer a Deus de outra maneira senão pelo Filho. O Filho é a expressão exata do seu ser. Não, mas eu queria... Não tem nada que a gente possa conhecer no Pai e no Espírito Santo que já não esteja no Filho. O Filho é a expressão exata. Aquilo que de Deus o Pai, o Espírito Santo, pode ser conhecido, nós conheceremos por meio do Filho. Agora, ainda vamos conhecer mais do que nós conhecemos agora? Sim, porque nós estamos conhecendo agora por meio da palavra escrita e por meio da iluminação do Espírito Santo, mas nós temos a promessa de que um dia nós olharemos para Jesus e o veremos face a face. E naquele momento, o resplendor da glória de Deus será muito maior do que aquela que agora nós já podemos perceber quando o Evangelho de Cristo está sendo proclamado diante de nós. Então, já podemos conhecer o Pai por meio do Filho, mas ainda o faremos de um modo muito mais maravilhoso quando o Filho de Deus encarnado se manifestar nas nuvens dos céus para reunir o seu povo. Então, essa verdade nós devemos confessar com precisão, com entendimento, porque o apóstolo João já nos disse, disso depende a nossa salvação. E não sei se vocês já observaram o que o credo atanasiano diz, lá no finalzinho do inário você tem, lá na página 125, veja o que o credo atanasiano diz na última linha: esta é a fé universal, quem não crer nela fielmente e firmemente não poderá ser salvo. Por que o credo está dizendo isso? Está querendo dizer que a igreja tem um monopólio da salvação? Não. Está repetindo aquilo que a palavra de Deus diz acerca do Filho. Quem não confessa corretamente o Filho, e quando eu digo corretamente, não significa que cada pessoa tem que ter a capacidade de explicar as doutrinas em todos os seus detalhes, mas ele precisa dar amém a essas verdades que estão sendo declaradas. Se essas verdades que a Bíblia declara não são confessadas, porque tem dificuldade na sua mente racional de aceitar aquilo que é impossível ao homem, então ele não poderá ser salvo. E isso não é porque nós estamos dizendo isso, mas porque a própria palavra de Deus nos diz isso. Então, confessar corretamente o Filho de Deus é questão de salvação, não é uma questão de só menos importância. Não é que eu posso confessar uma heresia e achar que isso não tem consequência sobre a nossa fé e a nossa salvação. Embora, por causa dos nossos pecados, por causa de nossa mente ter sido afetada pelo pecado, nós muitas vezes discordamos, até como igrejas mesmo, discordamos às vezes nos detalhes, mas não podemos discordar nas doutrinas fundamentais. Isso não pode, é necessário para a nossa salvação. Então, não podemos negligenciar aquilo que a Bíblia ensina sobre o Filho de Deus, porque disso depende a nossa salvação, mas também dessa verdade que é ensinada na Bíblia depende a nossa correta adoração a Deus. Porque não podemos adorar a Deus da maneira correta se não o conhecemos.
Nós precisamos conhecer corretamente a Deus para que então possamos adorá-lo corretamente. É por essa razão também que nós procuramos refletir no culto a Deus aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a adoração e não aquilo que nós entendemos que possa ser útil, bom, importante, interessante para a adoração a Deus. Porque naquele momento nós podemos cair no erro de estarmos adorando a Deus de um modo errado, por não conhecermos quem é Deus. Então, amados irmãos e irmãs, não é uma tarefa fácil confessar a Deus corretamente. Não porque a Bíblia seja difícil. A Bíblia não é difícil. A doutrina não é difícil. Nós é que somos difíceis. Nós é que temos muita dificuldade para compreender o que a palavra de Deus nos diz. Nós estamos tão distante das palavras escritas, estamos tão distante do pano de fundo histórico, cultural, social, que a Bíblia foi escrita, estamos tão distante do modo como as pessoas escreviam naquela época, que para nós compreender muitas vezes o significado das palavras se torna um grande desafio. Mas é por isso também que a igreja tem grande zelo de separar homens, treiná-los, capacitá-los na língua, na cultura, na estrutura, na forma, porque nós não prescindimos dessas coisas quando nós estamos orando a Deus, pedindo que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos auxiliar, para que no uso desses meios ordinários, o Senhor possa nos fornecer aquilo que é extraordinário, o conhecimento de Deus que só vem pela revelação da sua palavra, mediada pelo Espírito Santo. Por causa disso, irmãos e irmãs, orem para que o Senhor, em sua graça, possa fazê-los entender corretamente a doutrina, confessá-la corretamente, amá-la, obedecê-la, defendê-la, e que, aprendendo esse conhecimento verdadeiro acerca de Deus, vocês possam levá-los para dentro da sua casa e confessar também dentro da sua casa. Amém. Oremos, irmãos. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu único Filho, o nosso Senhor, nós apelamos para que o Senhor nos proteja dos ventos de doutrina, que o Senhor nos proteja das invenções da razão humana, que o Senhor nos proteja dos homens perversos que propositadamente estão criando, inventando mentiras para desviar os seus filhos da verdade de Deus. Mas nós sabemos, Senhor, que todo plano de Satanás é frustrado, porque nós confiamos firmemente no Senhor, que os seus eleitos não se perderão. Confiamos firmemente que a verdade de Deus será preservada nesse mundo, ainda que em poucas igrejas de Jesus Cristo, como aconteceu no passado, quando o teu povo Israel se afastou do Senhor e abraçou a mentira de Baal e de falsos deuses. O Senhor preservou 7.000 que não se dobraram diante de Baal e que continuaram confessando o Senhor Deus de Israel, o Deus verdadeiro, Deus da aliança. Também cremos, Senhor, que desde o princípio do mundo até o final dos tempos, o Senhor preserva para si uma igreja eleita para a vida eterna. E nessa igreja, que é coluna e baluarte da verdade, o Senhor tem preservado a sua verdade. Mas, Senhor, por favor, tem misericórdia de nós, para que, como congregação local, nós não percamos esse privilégio e graça, por rejeitarmos o Senhor e a sua palavra, que o Senhor não nos envie a operação do erro,
que a nossa congregação não se transforme em sinagoga de Satanás. Porque todas essas coisas têm acontecido e a tua palavra mesmo é quem revela. Não é à toa que lemos em Apocalipse a ameaça do Senhor para que volte ao primeiro amor, a fim de que a lâmpada não se apague, que o candeeiro não seja removido, mas que nós possamos continuar provando da graça de Deus, em que o Senhor, como o anjo da igreja, possa continuar passeando em nosso meio. Ó Deus, por favor, tem misericórdia das igrejas que já estão sofrendo terrivelmente os ataques de Satanás e em certa medida já tem cedido e tem permitido que a cultura e que as invenções do mundo penetrem na igreja e corrompam a verdade de Deus, substituindo pelas mentiras dos homens. Senhor, por favor, nos protege. Levanta homens em nosso meio, homens que amem a tua verdade, que defendam a tua verdade, que protejam essa verdade no meio do teu povo. Que esses homens, como presbíteros, possam supervisionar a pregação da tua palavra, que é anunciada ao teu povo a partir do púlpito da nossa congregação. E que também possa levantar homens em nosso meio, para se dedicar no ministério da palavra, a fim de que essas verdades sejam preservadas na próxima geração desses crentes. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor nesse momento, cantando o hino 85. Aqueles que trouxeram ofertas ao Senhor podem aproveitar esse momento para depositá-las. Hino 85, página 79 do Inário. Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé, sua voz me dá conforto quando me vacila o pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo,
protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. É de fato um grande consolo saber que nessa vida nós experimentaremos toda a sorte de luta, mas temos conosco um Senhor que é Deus, mas que tomou a nossa natureza real, para experimentar nessa natureza real tudo que nós provamos. Ainda que sem pecado, Ele sabe o que nós sofremos, conhece nossas dores, conhece a intensidade das nossas aflições quando estamos padecendo, e então recorremos ao Senhor, apelamos ao Senhor, corremos para os seus pés, lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, na certeza de que Ele cuida de nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, damos graças ao Senhor por essa manhã de domingo e por iniciarmos o nosso domingo descansando no Senhor, no seu amor, andando com o Senhor, nos apresentando diante do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para aprendermos do Senhor, para confessarmos corretamente o Senhor e para recebermos do Senhor tudo o que nós precisamos nessa vida conturbada. Ó Deus, obrigado por essa manhã e obrigado pela pregação, obrigado pelo culto, obrigado pela oportunidade de confessarmos os nossos pecados, obrigado pela oportunidade de louvarmos o nome do nosso Deus. Obrigado, Senhor, também por sermos corrigidos, advertidos, exortados, encorajados e ameaçados até, para que não brinquemos com a nossa salvação. Ela não foi conquistada de qualquer maneira. Nós confessamos que foi preciso Deus encarnar para nos salvar. De outra forma, isso não era possível. Portanto, não será possível ser salvo aqueles que não confessam essa verdade, porque assim estariam desprezando o Filho de Deus, o único Salvador. Obrigado, Senhor, por Tua graça em nos preservar essas coisas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da comunhão dos santos que nós podemos provar em Cristo Jesus, que nos une num só corpo, e provamos essa união no corpo de Cristo, especialmente na mesa do Senhor, quando comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice, mas também a cada culto, quando deixamos nossas casas e nos juntamos em um só lugar, como um povo, como um corpo, como um pão, para celebrar o nome do nosso Deus. Abençoa, portanto, a Igreja de Cristo, para que o privilégio da comunhão dos santos não nos seja tirada de novo, e para que o Senhor possa conceder da sua graça e confiança, a fim de que cada homem e mulher, cada filho e filha de Deus, possa confiar na providência e no cuidado do Senhor, e assim poder se apresentar diante do Senhor no seu santo culto. Abençoa a nossa oferta, que tem sido entregue diante do Senhor, por meio da qual o Senhor tem realizado os muitos trabalhos em nosso meio, e também por meio da qual nós temos sido treinados na sinceridade e no amor, para que não nos tornemos avarentos e gananciosos, mas que possamos priorizar em nossas vidas as nossas ofertas como um dom de Deus e como nossa gratidão a Ele, e assim que nós possamos sempre ter em sobra para socorrer os necessitados e para promover o ministério do Evangelho em nosso meio. Guarda-nos, Senhor, até a noite, abençoa o nosso momento de comunhão que teremos, abençoa, Senhor, o alimento que nós compartilharemos entre nós, e também abençoa a presença dos nossos visitantes entre nós, lembrando também do pastor Vilmar e presbítero Ronaldo, que de tão longe desejou estar conosco, nos conhecer e desfrutar da nossa hospitalidade. Obrigado também, Senhor,
porque o Senhor tem despertado o coração dos homens e das mulheres da nossa congregação, para que sempre possam acolher com amor e cuidado aqueles que vêm provar da nossa hospitalidade e adorar o Senhor juntamente conosco. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós, para que possamos desfrutar do Senhor no restante dessa tarde e sermos novamente ajuntados no fim da tarde desse domingo, para darmos louvores a Deus. Que o Senhor possa consolar a família do presbítero Josinaldo, que nos deixou e foi para os braços do Senhor. Especialmente essa congregação que provou tão de perto o cuidado desse homem de Deus. Guarda, Senhor, e protege e consola o coração da irmã Ana, sua esposa, que ficou viúva, e os seus filhos, Hugo e Guilherme, que ficaram órfãos. Abençoa a diaconia do Recife e aos presbíteros que estão pastoreando essa família. E também nos concede a graça de participarmos desse trabalho com os dons que o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém.